Se quiser apoiar nosso canal e colaborar para a produção constante de conteúdo, é fácil. Basta clicar no link da lojinha, na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará nos oferecendo um suporte valioso. Ontem estivemos falando sobre a dependência e os apegos e temores que ela determina. Essa me parece uma questão importante de nossa vida, que merece um profundo exame. Bem, consideradas as coisas, pode-se ver que não há possibilidade de liberdade quando há qualquer forma de dependência. Há a dependência física e a dependência psicológica. A dependência biológica de alimentos, roupas e morada é uma dependência natural, mas existe um apego oriundo da necessidade biológica, como, por exemplo, possuir uma casa e a ela está apegado psicologicamente. Ou está apegado a uma certa espécie de alimento, ou alimentos que nos forçamos a comer em virtude de outros fatores de medo ainda não descobertos, e assim por diante. Há dependências físicas de que podemos nos tornar cônscios com certa facilidade, como a dependência do fumo, das drogas, da bebida e outros estimulantes físicos de que dependemos psicologicamente. Em seguida, as diversas formas de dependência psicológica. Estas têm de ser observadas muito atentamente, já que se interpenetram e estão mutuamente relacionadas. A dependência de uma pessoa, de uma crença, de uma relação, de um hábito psicológico de pensamento. Acho que se pode estar cônscio delas com relativa facilidade. E uma vez que existe dependência e apego, físico ou psicológico, o pensarmos na possibilidade de perdermos aquilo a que estamos apegados, cria o medo. Podemos depender de uma crença, de uma experiência ou de uma conclusão ligada a um determinado preconceito. Até que profundidade vai esse apego? Não sei se já o observou em você mesmo. Estivemos vigilantes um dia inteiro para ver se existe alguma forma de apego. Vir aqui pontualmente, viver num certo chalé, andar de terra em terra falando a diferentes públicos, a ser olhado como uma pessoa importante, a ser criticado, refutado. Quando se esteve observando o dia inteiro, se descobre naturalmente o quanto se está apegado a alguma coisa ou pessoa, ou se não há apego algum. Se existe qualquer forma de apego, não importa de que natureza, a um livro, a um determinado regime alimentar, determinado padrão de pensamento, determinada responsabilidade social, tal apego invariavelmente gera medo. E a mente que tem medo, embora ignore que esse medo provém do apego a alguma coisa, essa mente, de certo, não é livre e, portanto, está condenada a viver num constante estado de conflito. Pode uma pessoa ser dotada de um certo talento, tal um músico ou cantor, fortemente apegado a seu instrumento, a sua voz. Se essa pessoa se vê incapacitada de manejar o instrumento ou de cantar, fica inteiramente desnorteada. Estão terminados os seus dias de glória. Poderá ter as mãos ou o violino no seguro e receber a respectiva indenização, ou tornar-se regente de uma orquestra, mas em virtude do apego, não poderá escapar à inevitável escuridão do medo. Não sei se cada um de nós aqui presentes, se somos verdadeiramente sérios, já examinou essa questão.
Porque liberdade significa estar livre de todo e qualquer apego e, portanto, de toda e qualquer dependência. A mente que está apegada não é objetiva, não é clara, não pode pensar sãmente e observar diretamente. Há os apegos psicológicos, superficiais, e há as camadas profundas, onde pode se encontrar alguma forma de apego. E como descobri-los? Como poderá a mente, que conscientemente talvez seja capaz de observar seus diferentes apegos e lhes compreender a natureza, discernir a verdade e tudo o que ela implica? Posso ter outras formas ocultas de apego. Como desvendar esses apegos ocultos, secretos? A mente apegada a alguma coisa não pode escapar ao conflito. Ao compreender que deve abandonar esse apego, pois, de contrário, ele lhe causará sofrimento e ela tratará de apegar-se a outra coisa. Assim é a nossa vida. Vejo que tenho apego à minha mulher e posso perceber todas as consequências desse apego. Estando apegado a ela, percebo que isso, inevitavelmente, implica medo. Por consequência, vem o conflito do desapegar-me dela e o sofrimento, o conflito na minha relação com ela. Isso é bem fácil de observar e de expor à luz para nós mesmos. A questão, pois, é de vermos o quanto estamos apegados a alguma forma de tradição nos recessos profundos e ocultos de nossa mente. Preste atenção, por favor, para ver que a liberdade implica que se esteja completamente livre de todos os apegos, pois do contrário, haverá necessariamente medo. E a mente que leva uma carga de medo é incapaz de compreender, de ver as coisas como são e de transcendê-las. E como observar os apegos ocultos? Posso ser uma pessoa obstinada e pensar que não tenho apego a nada. Posso ter chegado à conclusão de que não dependo de coisa alguma. Tal conclusão leva à obstinação. Mas se estamos aprendendo, buscando, observando, então nesse ato de aprender não há conclusão alguma. Em geral, estamos apegados a uma dada forma de conclusão e de acordo com ela funcionamos. E pode a mente se livrar de formar conclusões? Estar livre de conclusões a todas as horas e não apenas ocasionalmente? Gosto de cabelos compridos, não gosto de cabelos compridos, gosto disso, não gosto daquilo. Intelectualmente ou em virtude de uma dada experiência, você adquiriu uma certa maneira de pensar. Não importa qual foi. Pode a mente agir sem nenhuma conclusão? Esse é um dos pontos essenciais. Em segundo lugar, pode a mente revelar a si própria os apegos ocultos, padrões e dependências? E por último, considerando-se a natureza e a estrutura do apego, pode a mente atuar numa maneira de vida que não produza isolamento, mas que seja sobremodo dinâmica, embora não fixada em ponto algum? Vamos examinar isso. Antes de mais nada, estamos cônscios de que biologicamente, fisicamente e psicologicamente estamos apegados. Você está cônscio de se achar fisicamente apegado às coisas?
e está igualmente cônscio das consequências desses apegos? Se está apegado ao uso do fumo, veja o quanto é difícil abandoná-lo. Para os que fumam, para quem o fumar se tornou um hábito, isso é incrivelmente difícil. O fumar não só atua como estimulante e hábito social, mas há também o apego a ele. Se uma pessoa se torna cônscia de estar apegada à bebida, às drogas, a várias espécies de estimulantes, pode essa pessoa abandonar instantaneamente esse apego? Suponhamos que eu sou apegado ao uísque e estou cônscio desse apego. Ele se tornou um hábito tremendo. Meu corpo o exige, porque a ele se acostumou. Não pode passar sem ele. E cheguei à conclusão de que não devo beber, porque é um hábito nocivo e os médicos me recomendaram abandoná-lo. Mas o corpo e a mente contraíram o hábito. Pode a mente, observando esse hábito, abandoná-lo de todo imediatamente? Veja o que aí está implicado. O corpo exige a bebida porque a ela se habituou e a mente diz: tenho de abandoná-la. Há, pois, uma batalha entre as exigências do corpo e a decisão da mente. E o que você fará? Em vez do uísque, considere seus próprios hábitos e não beba o uísque. Você pode ter outros hábitos fisiológicos, como franzir o sobreolho, olhar de boca aberta, tamborilar os dedos. Examinemos isso, Senhor, se você for capaz. O corpo está apegado à bebida e a mente diz: preciso me livrar dela. E percebe também que, quando há conflito entre o corpo e a mente, esse conflito se torna um problema, uma luta. E o que fará? Por favor, senhores, comecem. Devem estar verdadeiramente livres de todos os hábitos, se não desejam esclarecer essa questão. Pergunta: ou a gente deixa de beber ou continua a beber? Krishnamurti, o que você faz realmente? Por favor, não brinque com essa questão, porquanto, uma vez a tenha compreendido, verá sua enorme importância. Verá o quanto é importante agir e viver sem nenhuma espécie de esforço. Vale dizer, nenhuma deformação. Interrogante: vejo que eu sou o meu hábito. Krishnamurti: sim. Então, o que você vai fazer? Vejo que sou meu hábito. Meu hábito é o meu próprio eu. Interrogante 1. Não devemos penetrar até as raízes desses hábitos? Interrogante 2. Devemos começar por fazer cessar a resistência ao hábito? Krishnamurti: Senhor, posso dizer uma coisa? Vamos deixar de teorias e de especulações. Não me diga o que se deve fazer, mas tratemos de investigar, de aprender não só a olhar, mas também que desse próprio ato de olhar venha a ação. Tenho um certo hábito de coçar a cabeça, de tamborilar com os dedos, de olhar as coisas de boca aberta. Coisas muito físicas. Ora, como acabar com ele sem o mínimo de esforço? Estamos considerando hábitos a que estamos apegados, consciente ou inconscientemente. Estou tomando, por exemplo, hábitos muito triviais, como coçar a cabeça, puxar minhas próprias orelhas ou tamborilar com os dedos. Como pode a mente fazer cessar qualquer desses hábitos sem nenhum esforço? Sabendo que todo esforço implica dualidade, implica resistência, condenação do hábito, desejo de transcendê-lo, reprimindo-o ou dele fugindo,
verbalmente ou não verbalmente. Assim, tendo tudo isso em mente, compreendendo esses fatos, como posso acabar com um hábito físico sem esforço? Interrogante, observando-o em sua totalidade. Krishnamurti. Um momento, Senhor. Essa asserção pode constituir a resposta a todas as nossas perguntas. Observar o hábito em sua totalidade. E o que significa isso? Não apenas um dado hábito, como o de coçar a cabeça, ou de tamborilar com os dedos, mas todo o mecanismo dos hábitos. A totalidade do hábito, e não apenas um fragmento. Ora, como pode a mente observar a totalidade de seus hábitos? Interrogante. Pelo percebimento passivo ou pela passiva observação? Krishnamurti está citando esse orador. Acho que isso de nada te valerá. Não cite ninguém, Senhor. Interrogante. É a mente a formadora do hábito? Krishnamurti. Veja, Senhor, que esta é uma questão importante. Quando realmente a penetramos, pode a mente observar não apenas um certo hábito insignificante, mas estar cônscia de todo o mecanismo formador dos hábitos? Não diga sim, não chegue a nenhuma conclusão. Veja o que essa questão implica. Temos não só hábitos insignificantes, como o de tamborilar com os dedos, mas também hábitos sexuais, hábitos constituídos por padrões de pensamentos, por atividades variadas. Penso isso, concluo aquilo, e está formado um hábito. Vivo imerso em hábitos. Toda a minha vida é uma estrutura de hábitos. E como pode a mente tornar-se cônscia do inteiro mecanismo do hábito? Temos 1001 hábitos. Nossa maneira de escovar os dentes, de pentear os cabelos, de ler, de andar. Um desses hábitos é o desejo de nos tornarmos famosos, de nos tornarmos importantes. E como pode a mente se tornar cônscia de todos esses hábitos? Pode se tornar cônscia deles um por um? Você sabe quanto tempo isso levaria? Eu poderia passar todo o resto de minha vida a observar cada um dos meus hábitos e, contudo, não dissolver nenhum deles. Quero aprender a esse respeito. Quero descobrir isso sem esmorecimento. E eu estou perguntando, é possível a mente ver toda a rede dos hábitos? Como poderá fazê-lo? Não faça conjecturas, não chegue a alguma conclusão, não dê nenhuma explicação. Isso não me interessa. Não tem nenhuma significação dizer, trate de fazer alguma coisa. Eu quero aprender a esse respeito agora. E o que eu faço? Interrogante. Podemos nos tornar cônscios do desperdício de energia que há em seguirmos um determinado padrão de hábito, ou vários padrões, e desse modo nos libertarmos dele? Krishnamurti. Venho ter convosco e digo, por favor, me ajude a descobrir isso. Estou com fome, não me dê um menu, me dê comida. Eu estou perguntando o que você vai fazer. Interrogante. Compreendendo totalmente um dado hábito, talvez me seja possível libertar-me de todos os hábitos. Krishnamurti. E como posso observar um hábito? Como o de fazer girar os polegares e ver todos os demais hábitos? É possível isso? Quando se trata de um hábito tão insignificante? Sei que o faço há
por causa de uma certa tensão. Não suporto minha mulher e assim criei esse hábito peculiar. Ou o faço porque sou nervoso, tímido, etc. Mas eu quero aprender sobre toda a trama dos hábitos. Devo fazê-lo pouco a pouco ou há uma maneira de ver toda a trama instantaneamente? Me responda, por favor. Interrogante. A estrutura dos hábitos se compõe de duas partes. Krishnamurti. Duas partes. Os hábitos e o observador ocupado com esses hábitos. E o observador é também um hábito. São, portanto, dois hábitos. Estou tamborilando com os dedos e a observação desse hábito vem de uma entidade que é também o resultado de hábitos. Tudo hábito. Assim, senhores, como irão me ajudar, me ensinar, me fazer aprender a esse respeito? Interrogante. Minha vida é toda de hábito. Minha mente é um hábito. É o estado de minha mente que tenho de mudar. Krishnamurti. Quem é o eu que vai mudá-lo? O eu é também um hábito? O eu é uma série de palavras, memórias e conhecimentos vindos do passado. Também um hábito. Interrogante. Já que estamos completamente enredados em hábitos, é óbvio que não sabemos. Krishnamurti. Então por que não diz logo, eu não sei, em vez de ficar jogando com palavras? Se não sabe, vamos então aprender juntos. Mas primeiro tenha certeza de que não sabe. E não cite ninguém. Estamos preparados para dizer realmente, eu não sei? Interrogante. Mas por que é que temos esses hábitos? Krishnamurti. Isso é bastante simples. Se tenho uma dúzia de hábitos, me levantar todas as manhãs às 8 horas, ir para o escritório, voltar a casa às 6, tomar um gole, etc, e etc. Não tenho necessidade de pensar muito, de estar muito desperto. A mente gosta de funcionar dentro de canais, de hábitos, porque assim se sente abrigada em segurança. Isso não requer muita explicação. Ora, e como pode a mente observar toda a rede dos hábitos? Interrogante. Talvez prestando atenção em todos os momentos, enquanto nossas energias o permitirem. Krishnamurti. Você está vendo? Isso é uma pura ideia. Não me interessam ideias. Senhor, você disse uma coisa. Se a mente for capaz de ver toda a estrutura e a natureza do mecanismo do hábito, poderá haver uma ação de espécie diferente. É isso que estamos investigando. Posso examiná-lo? Vamos fazer juntos esse exame. Como pode a mente, que inclui o cérebro, ver uma coisa totalmente? Não apenas o hábito, qualquer coisa. Nós vemos as coisas fragmentariamente, não é? Trabalho, família, comunidade, indivíduos, minha opinião, sua opinião, meu Deus, seu Deus. Tudo vemos em fragmentos. Não é isso um fato? Você está cônscio dele? Se só se vê fragmentariamente, não há possibilidade de se ver a totalidade. Se vejo a vida em fragmentos, porque minha mente está condicionada, é claro que não posso ver a totalidade do ente humano. Se me separo por causa de minha ambição, de meus preconceitos pessoais, não posso ver o todo.
Estou bem cônscio de estar olhando a vida parcialmente. Eu e não eu, nós e eles. É assim que olha a vida? Se é, então, naturalmente, não posso ver coisa alguma totalmente. Apresenta-se assim a questão. Como pode a mente, tão enredada que está nesse hábito de ver e agir fragmentariamente, ver o todo? Claro que não pode. Se estou todo interessado em meu próprio preenchimento, na realização de minha ambição, no competir e no meu desejo de sucesso, não posso ver a humanidade no seu todo. Assim, o que me cumpre fazer? O desejo de me preencher, de ser uma notabilidade, de realizar alguma coisa importante, é um hábito social e, bem assim, um hábito que me dá prazer. Se ando pela rua e todos me olham e apontam, ei, lá vai ele, isso me dá um enorme prazer. Enquanto a mente continuar a operar nesse campo da fragmentação, é óbvio que não poderá ver o todo. Agora, o que pergunto é isso. O que pode fazer a mente, que está funcionando em fragmentos, e percebe que não tem nenhuma possibilidade de ver o todo? Terá de analisar e compreender cada fragmento? Isso levará uma eternidade. Você está esperando uma resposta desse orador? Interrogante. Há necessidade de silêncio total. Krishnamurti. Lá está ele de novo citando alguém. Interrogante. Se pudéssemos ver agora mesmo todos os nossos hábitos, tais como realmente são, e ver o processo que nos está impedindo de vê-los realmente nesse instante. Krishnamurti, ei Senhor, não é isso que estamos fazendo? Não está indo para adiante, mas voltando para trás repetidamente. Nesse momento estou a tamborilar com os dedos, a escutar de boca aberta o que se diz, e vejo que isso é um hábito. E o que pergunto é isso. Posso compreender agora mesmo todo o mecanismo do hábito? Você não está prestando atenção. Ora, Senhor, a mente que está em fragmentos não pode de modo nenhum ver o todo. Assim pego um determinado hábito e aprendo a respeito desse hábito, percebo o inteiro mecanismo de todos os hábitos. Que hábito podemos considerar? Interrogante. Fumar, por exemplo. Krishnamurti, ok, está bem. Eu não estou analisando. Compreende a diferença entre análise e observação? Análise implica a entidade que analisa e as coisas que vão ser analisadas. A coisa a analisar é o hábito de fumar. E para analisá-la, há necessidade de um analista. A diferença entre análise e observação é esta. Observar é ver diretamente, sem análise. Ver sem o observador. Ver o vestido vermelho, cor-de-rosa ou preto, tal qual é, sem dizer gosto ou não gosto. Só há observação. Você entende? No ver, não há observador. Vejo a cor vermelha e não há gostar nem não gostar. A análise implica, eu não gosto do vermelho porque minha mãe que brigava muito com meu pai, e isso e aquele outro. A análise levou o que estou analisando para os dias da minha infância. A análise, portanto, requer um analista. Por favor, procure perceber a divisão entre o analista e a coisa analisada. Na observação, não há separação. Há
observação sem um sensor, sem se dizer gosto, não gosto, isso é belo e aquele outro não é belo, isso é meu, aquilo não é meu. Eis o que vos cabe fazer. Em vez de se limitar a tecer teorias a respeito do assunto, então descobrirá. Como disse, não estamos analisando, porém simplesmente observando o hábito de fumar. Observando o que é que se revela. Não peço sua interpretação do que se revela. Você percebe a diferença? Não há interpretação, não há tradução, não há justificação e não há condenação. E o que revela o hábito de fumar? Interrogante. Revela que estamos enchendo os pulmões de fumaça. Sim, revela que estamos enchendo os nossos pulmões de fumaça. Isso é um fato. Em segundo lugar, o que te diz esse fato? Ele te contará a história do hábito de fumar se você se abster de interpretar. Se puder escutar, se puder observar o hábito de fumar, o quadro que observar te dirá tudo. Ora, o que te revela esse hábito? Que está enchendo de fumaça os pulmões. Ok, mas e o que mais? Interrogante. Que dependemos dele. Krishnamurti. Te revela que está na dependência de uma erva. Interrogante. E que interiormente estamos vazios. Krishnamurti. Essa é a sua tradução. Que é que o hábito te revela a você? Interrogante. Vejo que é apenas uma ação mecânica que pratico automaticamente sem pensar. Krishnamurti. Te revela que está fazendo maquinalmente uma certa coisa. Te revela que a primeira vez que fumou se sentiu mal, achou desagradável fumar, mas vendo outras pessoas fumarem, você continuou a fazer. E agora isso se tornou um hábito. Interrogante. Não nos revela também que, de certo modo, ele nos tranquiliza? Krishnamurti. Te revela que ele te faz dormir, te ajuda a se narcotizar, te acalma os nervos, te tira o apetite, não te deixando engordar demais. Interrogante. Nos revela que estamos aborrecidos da vida. Krishnamurti. Te demonstra que ele te põe à vontade quando trava conhecimento com certas pessoas, se sente nervoso. Muita coisa ele pode revelar. Interrogante. Me mostra que estou desatento. Krishnamurti. Essa é sua tradução. Ele não te está dizendo que é desatento. Interrogante. Me proporciona uma certa satisfação, principalmente depois de jantar. Krishnamurti. Sim, ele te ajuda. Você está dizendo tudo isso. E por que faz essa coisa? Escute, Senhor. Não me responda tão apressadamente, por favor. Por que é que está aceitando tudo o que ele te revelou? A televisão te diz o que deve saber, que marca de sabonete deve usar, etc, e etc. Você conhece bem esses anúncios. A todas as horas te estão dizendo alguma coisa. E por que as aceita? Os livros sagrados te dizem o que deve e o que não deve fazer. Por que aceita a propaganda das igrejas ou dos políticos? Interrogante. Porque é mais fácil seguir um sistema. Krishnamurti. E por que o segue? Porque necessita de segurança, da companhia de outros.
Porque deseja ser igual aos outros? Isso significa que tem medo de não ser igual aos outros. Você quer ser igual aos outros porque nisso acha uma perfeita segurança. Se não é católico num país católico, encontrará muitas dificuldades. Se está num país comunista e não segue a linha do partido, encontrará também dificuldades. Veja agora o que revelou o quadro desse hábito, o fumo, e por que nele estou enredado. A relação entre mim e o cigarro. Assim é o hábito. Tal é a maneira como está funcionando a minha mente inteira. Faço uma certa coisa porque ela me dá segurança. Contraio um hábito, trivial ou importante, porque ele me dispensa de pensar no que eu estou fazendo. Assim a mente considera seguro funcionar na rede dos hábitos. Estou vendo todo o mecanismo da formação dos hábitos. Por meio do hábito de fumar, descobri todo o padrão. Descobri o mecanismo que está produzindo os hábitos. Interrogante. Não compreendo bem como, escutando um só hábito, posso ver todo o mecanismo do hábito. Krishnamurti, mas eu acabei de te mostrar. O hábito implica em estarmos funcionando mecanicamente. E pela observação do hábito mecânico de fumar, percebo como a mente funciona numa rede de hábitos. Interrogante. Mas são mecânicos todos os hábitos? Krishnamurti. Tem de ser. Se usamos a palavra hábito, ele indica necessariamente uma coisa mecânica. Interrogante. Não há formas de dependência mais profundas do que os meros hábitos mecânicos? Krishnamurti. Se usa a palavra hábito, ela implica repetição mecânica. Formar um hábito significa fazer a mesma coisa vezes sobre vezes. Assim, não há bom hábito nem mau hábito. Estamos interessados unicamente no hábito. Interrogante. Se, por exemplo, eu tenho o hábito do poder, ou o hábito do conforto, ou o hábito da propriedade, isso não é uma coisa mais profunda do que o mero hábito mecânico? Krishnamurti. O hábito do poder, a necessidade de poder, posição, domínio, agressão ou violência, tudo isso está implicado no desejo de poder. Fazer o que se quer, como uma criança ou um adulto. Isso se tornou um hábito. Interrogante, ou necessitando de segurança? Krishnamurti, eu já disse que o hábito proporciona segurança e etc. Examinando aquele hábito de fumar, vi que todos os hábitos se baseiam na necessidade de segurança. Uma vez que os hábitos são mecânicos, repetitivos, quando digo desejo ser um grande homem, caí na rede, porque nesse hábito encontro segurança. E é isso que estou buscando. No fundo, não estamos considerando os hábitos bons ou maus, mas tão só o hábito. No fundo, todos os hábitos são mecânicos. Tudo o que faço repetidamente, o que significa fazer a mesma coisa de ontem para hoje, de hoje para amanhã, é necessariamente mecânico. Certas ações mecânicas podem ter um pouco mais de polimento, não sofrer atritos, mas são sempre hábitos. Coisas repetidas, como é bem óbvio. Interrogante. Dirá que certas coisas e certas atividades criadoras são hábitos? Krishnamurti. Vamos responder essa pergunta. Pode-se dizer que a atividade criadora é um hábito? Interrogante. Ação criadora implica vigor.
Não se faz esforço para ser criador. Krishnamurti, está dizendo isso porque é criador ou está apenas conjecturando? Temos de perguntar o que entende por atividade criadora. Essa pergunta é importantíssima e você a desconsidera. Pinta um quadro ou o faz porque ama a arte, ou porque ela te dá dinheiro, ou porque deseja descobrir uma maneira original de pintar e etc. O que significa ser criador? Um homem que escreve um poema porque não pode suportar sua mulher ou a sociedade, é criador esse homem? O homem que está apegado ao seu violino, porque com ele ganha rios de dinheiro, é criador? E aquele que, se vendo num estado de grande tensão interior, escreve dramas que o mundo aplaude, chamaria esse homem criador? O homem que bebe e, no estado de embriaguez, escreve uma maravilhosa poesia cheia de ritmo, é criador? Interrogante. Como poderei julgar? Krishnamurti. Eu não julgo. Eu não estou julgando, Senhor. Estou perguntando. Estou aprendendo. Observo as pessoas que escrevem livros, que compõem poemas ou dramas, que tocam violino. Vejo o fato à minha frente. Não digo isso é bom ou isso é mal. Eu pergunto, o que é uma atividade criadora? No momento em que digo isso é bom, acabou-se. Não posso aprender. E eu quero aprender. Quero descobrir o que significa ser criador. Interrogante. Talvez signifique ser dotado de uma certa e inocente capacidade de aprender o todo. Krishnamurti. Não sei, talvez. Eu quero descobrir. Quero aprender. Interrogante. Significa estar desperto, vivo. Krishnamurti. Vou ao museu, vejo todos os quadros, os admiro, comparo entre si e digo, oh, que gênios criadores. Por isso quero averiguar o que significa ser criador. Preciso compor uma poesia, pintar um quadro, escrever um drama para ser criador? Isso é, a potência de criar exige expressão. Tenha a bondade de escutar atentamente. A mulher que coze o pão numa cozinha sufocante é criadora? Interrogante. Em geral chamamos criadoras a tais atividades. Krishnamurti. Estou interrogando. Não digo que não sejam. Eu não sei, eu quero aprender. Interrogante. Se faço pão sem nunca o ter feito na minha vida, sou o criador. Krishnamurti. Eu lhes estou perguntando, Senhor, o que é uma atividade criadora? Interrogante. Nós somos criadores nesse momento. Krishnamurti. Não. Observando as atividades que o homem costuma chamar criadoras, pergunto a mim mesmo, o que é a potência criadora? Ela necessita de expressão? Tal como assar um pão, pintar quadros, escrever dramas ou ganhar dinheiro, ela exige expressão? Interrogante. Sim, penso que somos criadores agora. Krishnamurti. Não é esse o ponto essencial. O ponto é esse. Você é criador ou está meramente a ouvir alguém que te está chamando a atenção para isso? Interrogante. Penso que uma pessoa cria quando observa, não criticamente. Krishnamurti. Não diga penso. Veja, Senhor, estou apaixonadamente empenhado em descobrir. Interrogante.
No momento em que uma pessoa vê que está apegada a certas coisas, nesse mesmo momento de ver, ela atua. Esse é o momento da criação. Krishnamurti. Portanto, está dizendo que ver é agir e nesse momento há criação. Isso é uma definição interrogante. Criação não é estar em harmonia com a natureza? Krishnamurti, você está em harmonia com a natureza? Não está percebendo onde quero chegar. Eu quero descobrir, Senhor, eu tenho fome. Observei os grandes pintores, assisti a todos os dramas célebres, etc. e pergunto, o que é criação? O que é ser criador? Não dê uma definição porque eu quero aprender. Interrogante. Fazer uma coisa nova é ser criador? Krishnamurti. E o que significa isso? Fazer uma coisa totalmente nova e original, sem nenhuma decisão? Isso significa que o passado deve terminar. Em você ele terminou? Ou está meramente a falar sobre criação, assim como fala acerca de um livro? Se é isso, estou fora desse jogo. Eu quero aprender. Estou apaixonado. Quero verter lágrimas nesse trabalho, nessa busca. Um homem pode viver criadoramente sem fazer nenhuma dessas coisas. Sem assar pão, sem pintar quadros, sem escrever um poema. Só pode viver criadoramente quando sua mente não está fragmentada, quando não há medo, quando a mente está livre de tudo que vem do passado e livre do conhecido. Interrogante. Para mim a criação não é uma coisa, é um movimento. Krishnamurti. Não para você, Senhor, nem para mim. Está todos vocês tornando a coisa pessoal. Criação não é uma opinião. Eu estou com fome e você está me enchendo de palavras. Isso significa que vocês não têm fome. Ontem, depois de falar sobre o apego, estive observando esse fato. A mente esteve vigilante o dia todo para ver se eu tinha apego a alguma coisa. Assentar-me num estrado para discursar, falar a pessoas, a escrever. Apego a alguém, a ideias, a uma cadeira. Cumpre investigar, pois, investigando, descobrem-se coisas extraordinárias. A beleza da liberdade e do amor que nasce dessa liberdade. Quando se fala em criação, isso significa uma mente que desconhece a agressão. Assim, para compreendermos o mecanismo, a trama dos hábitos, temos de estar vigilantes, penetrar o fato, fazê-lo circular em nossas veias, fluir como aquele rio em movimento. Deixe que essa investigação te conduza, através do dia, a maravilhosos descobrimentos. Estivemos falando sobre o apego, que leva inevitavelmente ao medo. Aludimos também às várias formas do medo, os temores que temos, tanto conscientes como inconscientes. E perguntamos agora se pode observar todo o conjunto desses temores e os diferentes meios de fuga, sem se fazer uso de nenhum processo analítico. Acho necessário aprofundarmos bem essa matéria, porque a mente que não está livre do medo e das diferentes formas de fuga ficará inevitavelmente paralisada. Se tornará ininteligente, ainda que esteja seguindo vários sistemas de meditação e etc. O que é muito fútil e infantil quando não se está completamente libertado do medo.
Podemos fazer agora um exame muito mais profundo da mente, observando não apenas as suas camadas superficiais, mas também lhe penetrando as camadas mais profundas e ocultas, onde existem temores. Como a maioria das pessoas estão apegadas a uma coisa ou outra, isso indica que elas estão fugindo de sua própria solidão, suas frustrações, seu vazio e superficialidade. Estando-se cônscio desse movimento de medo, desse movimento de fuga ao vazio, pode-se ver esse processo em sua inteireza e não apenas parcialmente. Para se ver uma coisa totalmente, deve cessar de todo a atividade fragmentária da mente, que deseja resultados. Quero livrar-me do medo a fim de atingir um outro estado. Ou então, seguirei tais e tais sistemas de meditação a fim de alcançar o esclarecimento. Vou disciplinar, controlar, moldar a mim mesmo para ver coisas extraordinárias. Tal maneira de pensar, de viver e agir é fragmentária. Não sei se você percebe isso claramente. Pode-se observar toda a trama do medo, do qual passamos toda a existência a fugir, bem como os vários meios de fuga de que nos servimos. Podem-se observar essas complicadas e tão sutis formas de fuga que são a própria essência do medo. Vê-se que a ação resultante de qualquer espécie de conclusão é fragmentária, já que susto aprender. Pode começar a aprender, mas se em qualquer momento formasse uma conclusão, como resultado desse aprender, ele se tornará fragmentário. E o que é que produz a fragmentação? Já consideramos o medo que há quando nos vemos apegados a alguma coisa. E o cultivo do desapego como meio de vencer o medo. Isso é pensamento fragmentário. E o que é que causa a fragmentação em nossa vida? Peço, senhores, para não tirar nenhuma conclusão do que se está ouvindo. Eu desejo realmente me comunicar com vocês sobre uma coisa. Dizer que temos a possibilidade de nos libertar total e completamente do medo. Não só de nossos temores biológicos, físicos, mas também dos profundos temores psicológicos. O medo é uma consequência da fragmentação. O apego é uma consequência da fragmentação. E ver o apego e tentar ser desapegado é um movimento resultante da fragmentação. Tenho apego à minha família e descubro que esse apego causa dor ou prazer. Se é doloroso, eu quero lutar contra ele, para dele me libertar. Esse, como dissemos, é um movimento resultante da fragmentação e, portanto, dele não pode vir solução nenhuma. E qual é a base? Qual o mecanismo dessa fragmentação de nossa vida? Fragmentação tanto interior como exterior, divisão em diferentes nacionalidades, religiões, costumes. Com um desses fragmentos, esperamos chegar a uma síntese, ao estado de integração, de esclarecimento, ou como quer que o chame. Isso é, por meio da fragmentação, espera produzir uma mente não fragmentária. E isso é possível? Os iogues, os rishis e os vários gurus prometem tais coisas, mas nós temos de descobrir por que se torna existente a fragmentação, qual o seu mecanismo, e não chegar a uma conclusão verbal ou intelectual a respeito de seu processo. Temos de ver, na realidade, não analiticamente,
todo o seu mecanismo. Não sei se estou me fazendo entender. Se não, é bom parar para considerarmos juntos esta matéria. Interrogante. Esses sábios, esses rishis, como os chama, não são homens esclarecidos? Krishnamurti, o que você acha? Você quer saber a minha opinião? Só os desaciados dão opiniões. Como pode saber quem é esclarecido? Nunca faça essa pergunta. Eu posso me sentar num palanque e dizer que sou o mais sábio, o mais esclarecido, o mais divino dos entes humanos, mas como pode saber o que eu sou? É isso que está acontecendo no mundo. Chega um homem, faz tais asserções e te manda fazer certas coisas para alcançar o esclarecimento. Eu o tenho e te posso dar. E como sabe que ele é um homem esclarecido? E o que importa saber quem é esclarecido e quem não é? Interrogante. Uma pessoa pode ter experiências por si própria, fazendo certas coisas, seguindo um certo método. Krishnamurti. Não, Senhor. Não há nenhum método para seguir. Não vamos te oferecer nenhum método. Nós estamos aprendendo. Aprender não é seguir um método. Pode-se aprender alguma coisa por meio de um método, mas o que se aprende só serve para condicionar a mente a esse sistema. Aprender é observar. Se observamos que um dado sistema condiciona e mecaniza a mente, então todos os sistemas dão o mesmo resultado. Aprende-se o que o sistema dá. Por meio de um sistema pode-se ter a mais fantástica experiência, mas tal experiência será sempre muito limitada. E isso é perfeitamente óbvio. Interrogante. Para começar, não se poderia fazer uso de um sistema só para se ter uma ideia, ainda que seja parcial, de sua eficácia, e daí então iniciar a grande viagem? Krishnamurti. Que utilidade tem começar com muletas e depois largá-las? Senhor, por que ficar agarrado a cordéis quando tem a possibilidade de, pela observação de você mesmo, aprender todo o fenômeno da existência e passar além? Senhor, se quer a ajuda de um instrutor, permita-me ponderar muito respeitosamente que essa ideia de que alguém pode te ensinar é o maior dos empecilhos. É começar justamente com uma fragmentação, uma divisão. Você e o instrutor. Você e o iluminado. Não é uma evidente divisão? Obrigado por se juntar a nós nessa viagem de aprendizado com Krishnamurti. Para continuar expandindo sua compreensão, clique em algum dos 2 vídeos sugeridos na tela. Desafie-se a absorver mais sabedoria e compartilhe as suas reflexões nos comentários. Não se esqueça de se inscrever para mais explorações. Até a próxima!